Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Planejar Cast. A gente já tá no sétimo episódio e hoje eu, junto com o Bruno, a gente vai falar sobre um tema muito legal que é consórcio de veículo, que gera muitas dúvidas para as pessoas. E eu vou trazer a palavrinha agora pro Bruno para ele fazer a introdução dele e já já a gente vai entrar nesse tema muito relevante para você que tá pensando em fazer um consórcio para veículo. Fala aí, Isso Bruno. aí, cara. Boa tarde para todo mundo de novo, né? Estamos aí no sétimo episódio e hoje nós vamos falar de um tema que é muito comum para todos, né? Mas gera muitas dúvidas. A turma tem muita preocupação. Ah, faço agora, mais para frente. Tem que vender meu carro, não tem? Para dar lance. Hoje nós vamos tirar bastante dúvida aí. E, cara, tem muitas novidades, viu? E no finalzinho eu vou lançar uma promoção aí para quem quiser adquirir o seu consórcio, seu planejamento de veículo, vai ter uma condição diferenciada. Aí sim, hein? Legal. Bruno, eu já quero começar do seguinte princípio, cara. Pra mim, a maioria das pessoas faz consórcio de carro errado, porque todas elas esperam estar com senso de urgência pra querer comprar um carro ou trocar de carro, e essa é a pior hora pra você fazer um consórcio. Até porque quando a gente olha pra uma pessoa que tá com urgência pra fazer um consórcio de carro e ela precisa do consórcio, porque às vezes o financiamento já negou e etc. Cara, quando a gente vai fazer o projeto, a gente vê que não compensa, na maioria das vezes, o consórcio, porque a gente precisa colocar ela num grupo mais em andamento, o prazo é mais enxuto, consequentemente a parcela é mais alta. E antigamente, esses tipos de grupo eram muito estratégico para contemplação, porque você conseguia lances baixos. Hoje em dia, no cenário atual, nem esses grupos tá com lance muito atrativo. Então, no final das contas, ali, quando a gente vai fazer o famoso cálculo do custo efetivo, ficou praticamente a mesma coisa ou até mais caro que um financiamento. Por isso que a gente sempre orienta o cliente a fazer como planejamento. Você comprou um carro hoje, já faz um consórcio hoje, para que 2, 3 anos você já trocar de carro de novo, e aí sim fica um negócio saudável. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu faço exatamente isso daí. Compro um carro, no dia que compro o carro, eu faço um consórcio, porque quem tem carro, cara, vai trocar de carro. Ninguém fica eterno com carro. E aí existem três maneiras de você trocar seu carro. Você vai pagar à vista, você vai financiar, você vai fazer um consórcio. E aí, a hora que você vai falar de custo, cara, não tem comparação, né? Então, hoje, a gente tem três possibilidades tranquilas de trocar de carro. Fala tranquilas não, né? Depende da pressa do cara também. Todo mundo chega pra gente apressado. Mas assim, a questão do consórcio, quando a gente fala planejamento, muitos dos meus clientes chegam em mim querendo trocar o carro mês que vem. Esse aí é o grande erro, né? E eu falo assim, você quer esse consórcio para quando? Não, não tô com pressa não, daqui uns 2, 3 meses. Essa é a conversa que chega para mim. E aí o pessoal tem que entender que daqui uns 2, 3 meses é a mesma coisa que você tá apontando um revólver pra minha cabeça nesse momento aqui e eu tenho que agir. Então, o que que a gente faz? Eu sempre explico pro meu cliente o seguinte, eu mostro o plano ideal, né, que é o que ele quer ali próximo do que ele quer e a realidade, né? Uma coisa é mundo ideal, outra coisa é mundo real. E nessa questão aí eu consigo meio que desacelerar o cliente, porque ele vai ver a diferença. E a gente sempre mostra para o cliente o quê? Quanto mais rápido você quer o consórcio, mais caro ele vai ficar. Né? Mais dinheiro você vai ter que ofertar lance ou mais enxuto vai ser o prazo, para ter menos concorrente. Quanto mais tempo eu tenho, mais eu vou ter economia, mais barato será. E só que isso aí, cara, para chegar nesse veredito, eu tenho que fazer todo uma engenharia, um desenho para o cliente, porque todo mundo acha que assim, ah, um consórcio é barato, né? Ah, se eu vou lá dou um lance, eu tiro o consórcio. Não é assim, né, cara? Tem muitas possibilidades de encarecer um consórcio também. Sim. Mas assim, questão de pressa, né? Quando o meu cliente fala assim, ah, igual você tocou no assunto aí, o consórcio não tá legal porque o custo dele efetivo tá alto. Quem tá com pressa não tem que olhar custo. Exato. Então é isso. Quem tá com pressa não tem que olhar custo. Se você quer olhar custo, não tenha pressa. Uma coisa não caminha do lado da outra. Essa é a primeira lição que eu dou pro cliente. A segunda lição é o seguinte: lembra daquela questão da oportunidade? Porque carro é oportunidade, né? Oh, surgiu uma oportunidade para mim aqui, cara. É um carro assim, assim, perfeito, aquela maravilha. Mas você não está pronto para a oportunidade.
Ah, mas o financiamento fica caro. Tá, mas ele resolve o teu problema da oportunidade. Exato. O consórcio não é uma solução dos problemas de ninguém. O consórcio é um meio, não é um fim, né? E aí ó, a gente mostra para ele de novo essa situação. E no final, mesmo que eu tenha atingido a expectativa do meu cliente, foi caro, não foi o melhor dos negócios, o que que eu mostro para ele? Vamos agora que a gente solucionou isso, tá zeradinho. Vamos fazer um bonitinho, planejado, pra você ver a diferença? Top. E aí um caminha com o outro. É mais essa pegada aí. E um ponto que você tocou muito, referente a essa questão da urgência, eu percebo assim, a maioria dos clientes que eu atendo, quando eles vêm me procurar querendo fazer um consórcio de veículo, e eles falam que quer urgente, né? Todo mundo quer trocar de carro em 2 meses, em um mês. Só que quando a gente vai fazer a famosa reunião de diagnóstico, eu vejo que eles realmente não é questão de urgência. Porque, por exemplo, eu pergunto para um cliente, tá, você tá querendo trocar de carro para daqui 3 meses, mas você já tem um carro, não tem? Tem, tá quitado? Tá. Então por que você tá com urgência? Aí a pessoa me traz a real objeção. E quando você vai identificar a real objeção, a maioria das vezes é por vaidade. Não é porque ela de fato tem a Não se necessidade, organiza também, né? entendeu? Então ela não tem de fato aquela necessidade de trocar de carro naquele momento. É claro que, às vezes, um caso ou outro, meu carro já não dá mais, dá muita manutenção, tá me dando muito gasto, beleza, ok. Mas tem a maioria das pessoas que eu percebo, elas querem trocar de carro por puro ego. Elas não querem fazer o melhor negócio, elas querem fazer um negócio que elas acham que é o que convém para elas. E aí é a hora que a gente faz a nossa famosa consultoria, que a gente mostra para o cliente exatamente isso, o mundo ideal e o mundo real. Eu falo, meu amigo, aqui, ó, você tá querendo dar um salto maior que a perna? Olha aqui, ó, a escada que você tem para subir, você tá disposto a pagar o preço? É 55% de lance, a parcela de tanto, prazo curto, peita. Não, mas isso aí tá fora da minha realidade. Não faz sentido. Aí é aquilo que você falou. Quem tá com pressa não tem que olhar preço de nada. Existe um negócio chamado oferta e demanda. Desde que existiu isso aí, não adianta. Quem tá com pressa sempre vai pagar mais caro em qualquer coisa. Eu não desconheço algo que foge dessa regra. Agora, quando você faz com tranquilidade, com planejamento, às vezes você pode até prever uma contemplação mais rápida, dentro de um prazo de 6 meses, 8 meses, que, cara, isso passa em um tapa. As pessoas acham que 6 meses demora. 6 meses passa voando e você nem vê passando. Então eu vejo que, na maioria das vezes, falta mesmo um pouco de orientação por parte dos próprios profissionais do mercado em orientar o cliente a fazer o melhor negócio. Porque, como o nosso mercado ele é muito delicado em questão de pessoas mal intencionadas, às vezes até mal preparadas, acabam fazendo negócio ruim porque não conhece negócio bom. E o que já aconteceu muito comigo, Bruno? Às vezes um cliente chega nesse estágio, né, de urgência e tal, e a gente conversa, ó, por que você não faz planejado? Você já tem carro, vamos fazer uma parcela mais barata agora, dentro de um ano a gente contempla. E o cara parece que começa a despertar um interesse pra isso. Fala, cara, me fala como é assim, mas você tá me propondo algo que, ao invés de eu pagar R$ 1.500 de parcela, eu vou pagar 600? Como funciona isso? E quando a gente traz o consórcio na essência, aí a pessoa brilha o olho e fala, não, faz sentido aí por esse caminho. Então eu sempre vejo também que é aquilo que você sempre fala, o brasileiro ele não tem urgência, né? Ele é desorganizado mesmo e quando você mostra, começa a clarear na mente dele, aí ele compra a ideia. Cara, é bem isso, ó. Vou te falar o seguinte, essa época do ano, né, janeiro, é a época que a gente mais atende pessoas que querem trocar de carro, né? Virou o ano, cara, vou trocar de carro. Lançou um carcinho, uma promoção, e tal. E eu percebo muito que as pessoas estão um pouco sem noção de valor, de tempo e valor. Vamos quebrar uma mística aqui, até para o pessoal entender a questão do lance, do famoso lance embutido, né? Uhum. Eu tô recebendo muitas mensagens assim, pô, Bruno, sei que vocês contemplam, né? Vocês são os caras que contemplam rápido, mas eu queria um consórcio de R$ 100.000, né? Eu quero pagar no máximo 600 por mês e queria já ir para uns 2, 3 meses. Tá, legal, mas quanto que você tem aí pra gente ofertar de lance, já que você quer acelerar, né? Não, eu queria dar o lance embutido. Entendeu? Não, tudo bem, né? O lance embutido é uma ferramenta. E as pessoas têm que entender que essa ferramenta ela não é preponderante para ser uma contemplação. Vamos só Uhum. desmistificar isso daqui, né? Por que que alguns consórcios têm lance embutido, outros não?
O lance embutido é uma ferramenta para você usar como complemento do seu lance, né? Então ele desconta o valor que você oferta de lance, vamos pôr lá 30%, desconta 30% do seu crédito. E também, óbvio, ajusta as parcelas porque está sendo descontado um crédito. Uhum. E aí o que que acontece? Todo mundo, cara, que tem, que está ativo em dia, pode ofertar esse lance. Aí eu te pergunto, até para quem tá assistindo a gente, fica muito pesquisando na internet aí para ver as facilidades. Não existe milagre. Por que que todo mundo que tá ativo, vamos pôr um grupo aí de 1.000 pessoas, né? Se nós temos aí 900 pessoas ativas, é um lance que não tem custo. Por que que eu não vou ofertar ele? E por que que você vai ser contemplado com 1, 2, 3, 4, 5 meses? Não vai, cara. Entendeu? E aí nós estamos falando de uma jogada de sorte, de uma ferramenta. Então não é bem assim, né? Eu sempre mostro para o meu cliente o seguinte: existe um tripé na negociação, que é o quê? O tempo que você quer, isso na sua mão, o valor que você quer dar de lance e o valor, obviamente, de parcela. Esses três aqui, você vai ter que abrir mão. E eles não vai casar. Vou explicar por quê. Se a gente está falando que você quer dar um lance baixo, entendeu? Se você quer dar um lance baixo, obviamente você vai ter que abrir mão de tempo. Você vai ter que pegar um consórcio de prazo mais curto, porque você vai dar um lance mais baixo, consequentemente você vai abrir mão da parcela também, que vai ser uma parcela mais alta. Se você quer abrir mão da parcela alta, que é uma parcela pequenininha, o que a gente tem que fazer? Esticar prazo. Só que quando eu estico prazo, eu tenho que subir lance, porque com lance pequenininho não vai dar, certo? E se você quer abrir mão, Famoso cobertor curto, né? você quer abrir mão do tempo, eu quero rápido. Eu quero rápido. Então você tem que abrir mão da parcela, que vai ser um consórcio de prazo mais curto, e você vai ter que aumentar o valor do lance. Então, cara, não casa os três. E isso é uma questão de lógica. Só que as pessoas idealizam um produto perfeito. É muito bom, mas não existe milagre. Porque se fosse tudo barateador, 20% de lance, né, eu uso só o lance embutido, cara, a gente já tá milionário e os bancos já tá pedindo benção para nós, porque nós é que ia ter os créditos, né? Então é uma questão lógica. Porque aí é só para fechar esse gancho da rapidez. Por que que os caras vai no financiamento? Porque é a linha de crédito mais comum que tem, a mais rápida, e né, a mais rápida que eu faço, a análise de crédito é rápida, tal, liberação do dinheiro é rápida, mas ela é a mais cara, não é isso? Por que que ela é cara, jovem? Porque ela é mais rápida. Por que que o consórcio é lindo, maravilhoso, sem juros e tal, sei o quê? Porque ele é um planejamento. Planejamento, o nome já justifica, não é amanhã. E essa parte do Entendeu? financiamento é justamente isso, né? Você paga caro pela urgência, que é o que eu falei, oferta e demanda, né? Porque é igual você falou, eu gosto de olhar por esse lado da lógica. Eu falo, cara, se você tá com urgência, quem tem algo pra te oferecer e resolver seu problema de urgência, ele vai cobrar mais caro. Não existe como você fugir disso. E cada vez que passa, Bruno, eu vejo que as pessoas, apesar de muitas pessoas já ainda estar enraizada nessa questão de querer resolver rápido através de consórcio, eu vejo que aos poucos as pessoas estão cada vez mais se conscientizando sobre isso. Porque elas entenderam que não faz sentido você financiar um carro eh, na urgência de qualquer jeito e também não faz sentido você fazer um consórcio de qualquer jeito. E eu vejo que saiu até um dado legal que fala que 28% da população brasileira tem acesso à educação financeira básica. E quando a gente olha para esse número, Acho que é muito. não, mas eu acho que é pouco. Porque se a gente for olhar para um país igual o Brasil, que tem Não, eu tô falando assim, eu acho que não é isso tudo, não. Eu tô achando que o dado aí é muito positivo. Ah, É isso. mas aqui existe uma diferença. 28% tem a educação financeira básica, só que 3% da população investe. Enquanto nos Estados É. Unidos a proporção já é totalmente diferente, entendeu? Então, o que que eu vejo? As pessoas elas querem entrar nesse universo, falam assim, ah, beleza, eu quero comprar um carro. Só que eu vejo também que elas, às vezes, quer dar um passo um pouco maior do que a perna. Uma coisa muito comum é a pessoa chegar pra mim, às vezes um jovem menino,
Não, David, quero comprar um carro, quero fazer um consórcio de um carro. Vou contar um caso real, inclusive, aconteceu essa semana. Um menino jovem, empreendedor, abriu uma distribuidora recentemente. E ele falou, David, eu quero fazer 700 mil de crédito pra me comprar um carro. Falei, Paz, cara, o homem já vai entrar numa Porsche? eu quero vender, Eu mas e falei, aí? falei, deixa. Não, e a gente fica assim, né? Fala, pô, cara, como assim? 700 mil? Já fiquei imaginando. Aí eu quero. Que negócio é esse que esse cara tá fazendo? Começou a empreender esses dias, era CLT. Aí eu fui conversar com ele, não, é porque eu quero comprar dois, eu quero comprar um Camaro, quero comprar uma, como é que chama aquela da Land Rover pra minha esposa. Só as bombas. Então, tipo assim, o cara é sonhador e eu acho legal isso, né? O cara, ele já tem já uma mentalidade diferente, só dele já tá é, olhando por tendo esse tipo de visão, o cara já tá empreendendo, o cara tem 21 anos, mas aí foge um pouco da realidade. E aí, quando você vai mostrar o mundo real pra pessoa, às vezes ela não tá esperando isso. Porque ela acha que o consórcio é igual você falou, ela é um produto que vai resolver o problema da vida dele. E se fosse assim, todo mundo tava rico, entendeu? Então eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas querem fazer o consórcio, mas em cima de algo que não está dentro da realidade dela. E aí cabe, mais uma vez, um profissional de consórcio orientar a pessoa e falar assim, meu amigo, deixa eu te falar, qual que é a sua renda? A minha renda é de 5 mil reais, tá? Então a gente tem um teto. A gente não pode ultrapassar X reais, X mil reais de parcela. Com isso daqui, a gente consegue no máximo isso daqui de crédito. Faz sentido? Ah, não faz sentido. Queria mais. Tá, mas então você precisa aumentar a sua receita agora. Então já não é mais. Não cabe mais a Na mim te verdade, você tá ajudar. sendo amigo do cara, Entendeu? né? Então, esse é o ponto que eu queria chegar, Bruno. Eu acho que o vendedor de consórcio do futuro, ele é mais do que um solucionador de crédito. Ele é um cara que entende de vários assuntos que se complementam. Porque às vezes você está conversando com um cliente e você sabe que o problema dele, às vezes, não é questão de comprar, trocar de carro, investir. Às vezes ele está com outro problema que vai desaguar depois no consórcio. Então eu já perdi muita venda porque eu sabia que se eu vendesse ia dar problema. Falar, meu amigo, ó, você não tá no momento de compra, eu queria muito te vender, mas primeiro resolve esse problema aqui dentro da sua casa, né? Quem é casado aí vai saber do que eu tô falando. Resolve lá, depois a gente conversa junto com a sua esposa e tal, e a gente vê se faz sentido pra vocês. E eu já perdi vários negócios por falar a verdade. Só que tem um porém, a verdade vende, e eu acredito demais nisso. Muito. Cara, e é tão verdade vende, né? A gente tava falando aí de valores. Eu acho que só para pegar o último gancho do comparativo aí com o financiamento, quando o cliente faz um consórcio, ó, um financiamento de X, ele vai pagar 3x no final. Hoje de veículo não é mais 2, já é 2,5 para 3, certo? O consórcio não, né? O consórcio ele vai pagar a taxa ali, vamos pôr aí que ele vai pagar no máximo aí, sei lá, uns 20% do valor que ele pegou a mais. Só que ele estica prazo, né? Hoje um financiamento convencional, nós estamos falando de 48 meses, o consórcio hoje, o que a gente mais vende é de 100, 80, 100 meses. Por quê? Ele te dá a possibilidade de você pegar um crédito maior com uma parcela menor e aí encaixar em renda. Só que o prazo é bem longo. Isso aí é um ponto muito positivo, né? Porque você dá mais poder de compra para o seu cliente pagando menos, Muitas né? pessoas não entendem isso, né? Isso é muito bom. E isso é uma coisa que o consórcio vem melhorando ano a ano, né? Essa questão dessa flexibilidade aí de tempo e valores. Então isso é muito bom. A outra questão que eu falo para você é o seguinte: todos os meus clientes, vamos lá, a maioria das pessoas que me procuram, que quer algo imediato, ela pode não fechar comigo agora porque teve a realidade exposta, né? Mas quando ela não fecha aquele, ela vai para aquele do planejamento que a gente mostra o mundo ideal, né, com o mundo real. Aí a gente vai e mostra para ele o quê? Se você fizer um negócio com calma, com planejamento, seu custo é esse. Se você fizer esse que você quer, que você está na sua mente, o custo é esse aqui que é bem mais alto. Não fecha o mais alto, vai embora, pensa, tranquiliza, bota a cabeça no lugar, volta e mais da metade dessas pessoas fecha o consórcio já para mais longo prazo para o planejamento. E é assim, o que falta hoje no mercado é quem mostra, entendeu? Nós somos especialistas do produto, mas tem muito picareta na praça, é o que mais tem, né? Que quer vender e ganhar uma comissão. A comissão para mim é a consequência do cliente que veio.
entendeu? Se o cliente chegou para mim, ele é meu cliente, é comissão, cara. Ele sempre vai estar comigo aí. Ele vai me recomendar, né? Que é diferente de indicar. A recomendação para mim é bem diferente da indicação. E eu sempre vou estar fazendo negócio. Então, cara, essa questão de imediatismo, né? Que eu tenho, da realidade que eu quero com a realidade que eu posso, ela vende também. Sim, Na hora que você dá o choque de realidade pro cliente, ele acorda e vem para o mundo real, né? Porque tá muito fácil, né? O consórcio ele veio com uma narrativa lá atrás que foi criada pelas pessoas do que o consórcio é barato, o consórcio demora, né? O consórcio eu vou lá, dou um lance com o tempo. Cara, não é assim, né? Hoje exato. existe a análise de grupo, hoje a gente faz uma análise bem especificada. Hoje nós trabalhamos com várias bandeiras justamente para saber o que, que o mercado tá agindo ali. Tá mais legal para contemplar carro aqui, em outra, moto, em outra. A gente desenhou um mapa, né? De todas as nossas bandeiras, onde a gente vai. Se você quer um carro rápido, qual bandeira eu uso? Se você quer uma moto, qual eu uso? Se você quer planejar, você quer um estruturado, você quer dar seu carro de lance, que nós vamos falar disso, qual eu uso? Cara, então, hoje, quem quer fazer qualquer movimento com relação a veículo, procura planejar consórcio, que nós estamos prontos. Show. Bruno, vamos começar a falar de estratégia, cara, que esse aqui é um ponto que Eu eu, gosto. eu gosto demais, eu acho que é a parte que nós aqui da Planejar é onde que tá a nossa especialidade mesmo, que é de mostrar para o cliente aquilo que tá além da janela. Eu, por exemplo, eu gosto de algumas estratégias, já até compartilhei aqui em outros episódios, de você usar um formato de consórcio onde você expõe pouco capital e esse próprio capital depois ele te gera mais patrimônio. Como, por exemplo, você comprar um carro com consórcio e no meio do caminho, por isso que eu gosto de prazo longo, porque quando você faz um consórcio com prazo longo, você descapitaliza menos parcela, você anda com esse carro durante um bom tempo, 3 anos, 4 anos, e o consórcio ainda tem mais 5 anos, por exemplo, de parcela baixa. E isso é muito atrativo para você vender o ágio do carro, tanto para você recuperar o valor investido, tanto para quem vai comprar assumir uma parcelinha barata e passar para um carro novo. E tanto para você também, né, cara? Que Sim, vai gastar pouco, você pode fazer mais um, dois, três, quatro exato. consórcios. Exatamente. Com o ágio aí a gente alavanca para outro carro no mesmo formato. Mas eu queria que você começasse aí com uma estratégia que você gosta, que às vezes você já fez para você, para o seu cliente, até para a turma começar a entender mais como é que funciona essas estratégias. Primeira coisa, eu não sou um cara que dou lance livre em consórcio, certo? É, a essência do produto é não acelerar ele. E o lance é uma maneira de acelerar, né? Então, se eu tenho como ter uma taxa de 0,2, entendeu, ao mês, para que eu vou transformar ela em 0,8, 1% só porque eu tô com pressa? Então, eu que me vire e me planejo melhor. Então, e eu sou assim, né? Respeito quem não é, mas eu sou assim. Então, assim, eu tenho várias cotas de consórcio. Para cliente, eu adoro fracionar, cara. Sabe por quê? As pessoas falam assim: não, mas eu tenho que esperar a outra, tem que esperar. Vai ser mais rápido que você pegar uma grande só. Explica para a turma aí o que que é estruturar um projeto. Às Vamos vezes lá. Você precisa lá um exemplo de R$ 200.000 para comprar um carro, né? Eu vou numa cota de 200, eu vou numa cota de 250, vamos pôr assim, 260, 270, porque eu vou usar um pedacinho ali como recurso de embutido. Por que que eu vou usar o embutido? Vamos fazer uma conta simples de papel. Supondo que a gente vai usar 50% de lance. Se eu pegar uma cota de 200 mil crua, né? 200 mil, dou 100 mil de lance, que é 50%. Se eu usar o recurso do embutido, eu vou estar dando ali mais ou menos 60 mil de lance, entendeu? Se eu subo o valor do crédito, uso o embutido e dou 60 mil de lance e vou pegar o mesmo valor de crédito no final. você Então, na economizou verdade, eu 40 mil faço o aí. meu cliente economizar, né, em capital que ele vai jogar no produto. Então, eu faço ele descapitalizar menos. A Sim. valor de parcela, cara, dificilmente altera um espetáculo. Por quê? Eu vou pegar um de 200, mas o outro de 260, tá? Mas depois que eu dou o lance, a parcela reduz, tá tudo certo, não tem problema nenhum.
Então, esse é um mecanismo que a gente usa para ajudar o cliente a economizar no lance, certo? Sim. Ah, por que que você gosta do fracionado, né? Que eu adoro Só te estruturar. cortando, Bruno, só fazendo um adentro. Por exemplo, no exemplo que você tá falando aí, você teria economizado 40 mil de lance Ah, do mais ou menos cliente. isso, é. A diferença de parcela, que vai aumentar para uma cota de 200 para 250 mil, com 40 mil aplicado rendendo, paga essa diferença com sobra e ainda tá fazendo com que o dinheiro dele trabalhe para ele. Sensacional, E nem fiz essa aí, conta. então, e aí o que que acontece? A gente começa a olhar agora para custo de oportunidade. Você ajudou seu cliente a descapitalizar menos, o dinheiro tá trabalhando para ele e além disso, ele tá alavancando. Então, isso aqui é um complemento de fazer um projeto estruturado. Top. Mas segue Não, marcha aí. top. Aí já a análise do especialista, né? Então, a questão é o seguinte: por que que eu gosto do fracionar, que é picotar projetos? Cara, eu não pego nenhum projeto para 1, 2 meses. Não pego, né? Hoje o projeto a gente pega no mínimo partindo de 6 meses para frente. Eu não pego mais assim. E mesmo assim, o meu cliente tem que saber que há um risco, porque o consórcio é isso aqui, ó. Ele sobe e desce os lances. Então a gente vai traçar uma linha aqui no meio, né? Onde ele pode estar em alta agora, a gente vai fazer essa análise, ele vai começar a cair, mas eu quero pegar ele não é na linha, eu quero pegar ele embaixo, entendeu? Antigamente eu pegava na linha ali da média, agora eu quero pegar embaixo. Só que aí o que que a gente faz? A gente tem que fazer pesquisas. E vamos fazer uma análise breve, rápida e simples. Quem está em 4 cotas de 50, quem está em consórcio 50 mil, tem, entre aspas, um poder aquisitivo menor do que quem está num consórcio de 200, 250 mil. Normal, natural, Lógico, né? né? É, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que fazem um consórcio igual o modelo que o Bruno faz, que é para pagar a parcela e não acelerar, vai nas cotas mais baixas. Entendeu? Por quê? Porque é baratinho, cara, vou fazer uma cotinha ali, é para trocar meu carro e Guardar tal. dinheiro. Então, esses grupos tendem a ser menos competitivos financeiramente. Não estou falando em número de oferta de lance, Uhum. certo? Em financeiro, o tamanho do lance, entendeu? Agora, quando você vai para uma de 200, peitar um lance alto, todo mundo tá ali, dá conta de peitar. O de 50 talvez não, entendeu? E aí eu prefiro o quê? Te dar mais oportunidades, porque primeiro, se a gente tem a possibilidade de contemplar sem você colocar recurso, que é aquele do embutido que nós falamos agora há pouco. Se eu pego 4 cotas, cara, eu tô quadruplicando a sua chance de ser contemplado. Ponto. 1 com 4 é uma matemática simples. E aquele dinheiro que você tem para contemplar de 200, eu ainda te dou uma sobrevida, porque você não precisa me pagar ele tudo de uma vez. Ah, quanto que é para contemplar uma cota de 200? Ah, 70 mil reais. Então tem que pôr 70 mil reais no meu bolso? Cara, entre aspas, sim. Né? Se eu fizer isso fracionado em 4, eu vou, é a mesma coisa que eu estou pegando os 70 e estou dividindo em 4 vezes para você. A sua chance aumenta, porque você está com 4 cotas dentro do grupo. Em vez de você peitar um lance alto de um grupo de 200, 250 mil, você está num grupo relativamente de poucas, vamos pôr assim, pouca concorrência perto desse outro, né? Então, é a maneira hoje mais correta e mais assertiva que eu faço. Ah, Bruno, mas 4 cotas é muito. Não, não tem problema não. A gente faz em 2, 3, não tem problema. É óbvio que se eu achar uma que é a oportunidade que eu faço, nossa, cara, esse grupo aqui é top, mas é uma cota só, tá tudo certo. Tem problema, eu uso muito isso também para quem vai construir, né? Que também é Uhum. uma outra, a gente não vai tocar nesse assunto hoje, mas também é uma maneira mais correta. Eu gosto disso, mas eu tenho cliente que não gosta de lance embutido, eu tenho cliente que gosta de uma cota só e, cara, não, vai demorar, eu já quero é tudo uma vez. Eu escuto isso aí, entendeu? Não quero fazer esse negócio picotado, não. Eu tenho cliente que só gosta assim, mas como que é que eu faço? Onde eu uso mais isso? Principalmente para quem tem carros, frotas. Aí a gente vai nessa. Eu tenho um cliente que a gente trocou 6 carros dele, né? Nós fizemos 12 consórcio para ele. Ah, mas não é 6? É, mas é 12 que eu fiz. Por quê? Eu tô dobrando chance e outra. Não vou usar nenhum real de recurso próprio. Esse aí é para daqui 3 anos.
Já Então, já a gente vai entrar nesse né, o assunto que, que a aí. gente vai fazer? Em vez de eu só fazer 6 para trocar lá o carro dele simples, eu tô fazendo 12. Ponto. Ele tá dobrando a chance dele. E o que, que ele tá fazendo? Ele tá pagando a mais por isso? Não. Porque um consórcio, a gente coloca ele pagar metade da parcela, reduz. Então, o que ele pagaria em 6, ele tá pagando 12. Então, assim, de uma forma bem resumida, o projeto estruturado ele é uma forma de você economizar recursos para o seu cliente E tempo. e tempo, legal. Recurso e tempo. E aqui é onde que eu vejo também que é um diferencial de quem sabe mexer com esse lado do consórcio. Porque você falando assim parece simples, né, Bruno? Mas não é pra. Cara, mas é simples, deixa eu te falar. Não, O eu falo mais. assim, é simples de você entender, mas Não, o eu. mais gostoso, sabe o que que é, David? É assim, ó. É, os nossos concorrentes ficam doidos quando explica isso aqui. O cara chega pra você e fala o seguinte: Ah, você vende consórcio, menino? Não, beleza. Eu quero comprar 1 milhão de consórcio seu, né? Em seja imóvel, veículo, não importa. E eu quero contemplar eles dentro de 1 ano, mas eu não tenho nem R$ 1 pra dar de lance. E aí, você peita? Você peita? Eu peito. E aí, quem que dá conta? Entendeu? Por quê? Porque eu estudo grupo, eu tenho todas as bandeiras, eu sei o que acontece, o que não acontece. E o máximo que eu vou chegar para ele e falar o seguinte, cara, eu consigo, mas talvez não no tempo que você quer. Né? A gente vai precisar um pouco mais de tempo, mas vai acontecer. Entendeu? Agora, vender consórcio de prateleira é fácil demais, rapaz. Tá lá, entendeu? Chega, eu quero tanto, toma aqui. É o que tem e pronto, acabou. A gente fazia isso quando não tinha muitas opções, né? Hoje a gente tem um leque muito extenso e essa é a essência nossa. Entendeu? Consórcio por consórcio, cara, você vai conseguir na sua corretora de seguro, você vai conseguir lá no teu banco. Todo mundo vende isso aí com oportunidade para você. Mas consórcio com custo baixo, com estratégia, com lance baixo ou sem lance, com tempo rápido, cara, ninguém consegue isso aí fácil não, mas nós conseguimos. O Bruno, e isso aqui eu vejo assim, que quando você entende o que vai além do consórcio, por quê? Vamos falar de um público empresário. O empresário como um todo, ele não tá preocupado se você vai fazer 10 cotas, se você vai fazer uma. Ele quer que você resolva o problema dele, ponto. Agora, se você resolve o problema dele economizando dinheiro para ele, aí, meu amigo, aí acabou, esse cara vira seu fã. E quando a gente olha para estratégias em consórcio, porque é exatamente igual você falou. Consórcio tem em tudo quanto é lugar, toda esquina tem, no banco tem. Agora, você montar uma estratégia de consórcio que você vai entregar o over delivery, que é aquilo que tá além do que o seu cliente está esperando, aí sim é onde eu acho que você começa a se tornar referência no mercado. E hoje a gente é especialista nisso. A gente estuda para isso, a gente não faz nada no achismo, a gente estuda grupo e a gente tem muita confiança quando a gente vai estruturar um projeto e praticamente 100% delas acontece da maneira que a gente propõe para o cliente. E um ponto legal que eu quero que você compartilhe com a gente também, a gente falou agora de projeto estruturado, mas existe uma outra estratégia bem legal que poucas pessoas conhecem, que é o famoso lance FIP, aonde você contempla sua carta primeiro e depois você se desfaz do carro, né, que é para quem quer trocar de carro. Depois você desfaz do carro para você passar para um carro novo. Explica para a turma aí como é que funciona isso na prática. Cara, isso aí foi uma das melhores coisas que aconteceu no consórcio de veículo nos últimos anos, né? É, cada administradora tem seu nome, lance FIP, troca de chave e tal, enfim. É, antigamente as pessoas falavam assim, cara, eu quero trocar de carro, eu só tenho meu carro para dar de lance, mas eu tenho que vender meu carro e dar o lance. E aí se não contempla? Vai ficar a pé. Isso acabou, entendeu? Então o que que acontece hoje? A pessoa hoje, ela, vamos lá, você vai fazer você tem um carro lá de R$ 50.000. Aí você fala, cara, eu quero comprar um carro zero, custa 100 mil. Mas eu não tenho dinheiro e eu não quero financiar porque está muito alto. Dá uma pesquisada no consórcio. A gente vai fazer um crédito para você pegar 100 mil e você vai usar o teu carro como lance. O carro tem que estar no nome do consorciado, obviamente, então pode estar financiado, tem que estar quitado. E aí, quando a gente oferta o lance e contemplou, né? Antes de mais nada, e se não contemplou, não acontece nada, vamos pro próximo mês, né? Mas e se contemplou? Cara, tem que sair louco para vender meu carro? Então, não, cara. Você tem o tempo que você precisar. Não precisa ser amanhã, não precisa ser semana que vem, mês que vem, não precisa. Tá contemplado. O que você precisa fazer é o seguinte, a partir de então, quer vender particular para ganhar
um preço melhor na venda final, anuncia teu carro, vendeu, mostra que vendeu, né? O que é mostrar que vendeu? Duty preenchido, tá transferindo para a pessoa tal. Beleza. A partir daquele momento, você vai escolher o teu carro novo, né? E aí, quando você escolhe o teu carro novo, o que a administradora faz? Pô, você tem que pegar os 50 do teu carro, mandar para a gente para pagar o lance? Não, nós só vamos passar os outros 50 para você, porque presume-se o quê? Você vendeu o teu carro, está com o dinheiro no bolso, vamos complementar o resto. Você vai lá, vai comprar, tá feliz da vida, vendeu o teu carro, não ficou a pé em momento nenhum e satisfez o projeto, o desejo de trocar o carro sem dor de cabeça. Entendeu? Então, essa ferramenta resolveu o problema de gente demais. Porque a maioria dos clientes que falam assim, cara, eu quero trocar o carro, mas eu tenho que vender meu carro. É, Não, hoje não mais. antigamente, no formato tradicional, né, o cliente ele tinha que vender o carro, pegar o dinheiro, ofertar o lance, correr o risco de não ser contemplado para ir para o próximo mês. E esse sistema de usar o carro como lance para contemplar o crédito primeiro facilitou a vida de todo mundo. E ainda tem alguns administradores que não têm isso. São boas de contemplação, com um lance baixo, mas não tem isso. Nesse caso, a gente ainda indica o cliente que, cara, vai na concessionária, na garagem XYZ, alinha o valor do teu carro, nós vamos alinhar quanto que eles pagam no teu carro e vamos achar um grupo para você que a gente atinja a expectativa de valor de parcela, de crédito e de tempo com o valor do teu carro como lance. Por quê? Quando contemplou, você vai lá na garagem ou concessionária XYZ, fala, cara, agora você paga aqui, toma meu carro, você paga o meu lance e eu vou comprar de você o outro carro. Ainda é possível fazer isso aí. Mas o troca de chaves, o lance FIP, que é essa modalidade nova que veio, resolveu esse problema, né? Então não tem mais aquela loucura. E outra, eu tenho uma cliente, tem 3 anos, cara, que ela tá contemplada. Nesse formato, já vendeu o carro, mas não escolheu outro, entendeu? Ela tá andando no carro do marido e tá tudo certo, né? Me procurou, acho que falta agora, deve faltar uns, sei lá, uns 7, 8 mil reais só pra quitar o consórcio dele. Foi desse tempo todo aí. Não, agora eu falei pra ela o seguinte, ó, se eu fosse você agora, não trocava não, agora acaba de pagar isso daí, resgata o valor, que é mais negócio. Ai, ai. Cara, é muita possibilidade, né? E a gente nem entrou no mérito de usar essa estratégia, por exemplo, para quem tem frota, né? Eu uso, ué. Rapaz, é que eu mais uso. Porque para quem tem frota, às vezes o empresário tem frota, ele tá vendo isso daqui e fala, cara, então resolveu Vou, metade da minha vida aqui. vou ensinar os picareta que vende consórcio, que não sabe vender, a ganhar dinheiro com esse tipo de lance, tá? Eu tô sempre bonzinho hoje no Tá podcast. ajudando. Meu amigo, se você tem um cliente que tem frota de carro, não adianta você fazer um consórcio para ele de 100 meses, não, e depois querer usar o carro dele do consórcio para fazer o lance. Não vai adiantar. Então, o que você vai fazer? Faz um consórcio pro cara de 48 meses para baixo, para o seu cliente de frota. Daqui 4 anos, isso aí vai estar quitado, entre aspas, não vai? Porque ele contemplou, vai estar quitado. O carro já vai ter novo e é mais ou menos a média que as empresas trocam de carro é de 3, 4 anos, certo? Juntamente com esse, você vai vender o outro consórcio, entendeu? Então você vai fazer um de 4, só que você vai vender o outro que você vai vender para a próxima troca, aí é mais longo prazo. Então seja um pouquinho inteligente, cara. Só tem que fazer uma continha matemática. Fez isso, contemplou ali, já quitou o carro, porque aí tá próximo de quitar. Às vezes o cara chega e fala assim, o cliente fala assim, pô, não vou esperar 4 anos, né? Eu quero trocar com 3 anos e meio. Então quita, né? Vamos quitar aí, se der tudo certo, quita o carro, porque vai faltar um pouquinho, e a gente oferta ele de lance para aquela outra cota. Só que aquela outra que a gente fez lá em 100 meses, o que, que a gente vai fazer com o lance? Nós não vamos bater em valor de parcela, meu amigo. Nós vamos bater em tempo. E aí você vai ajustar a roda de novo, para 4 anos de novo. Então, Então, vira cara, um ciclo, eu né? sou um gênio desse É, negócio, você tá mas entregando de graça aí pros concorrentes tô aí. entregando de graça e eles não dão conta de fazer, não. Porque eles não têm o que a gente tem. Entendeu? Não É, dá. lembrando, né, uma coisa muito importante, que isso aqui, eu acho que isso daqui é a segunda coisa que uma pessoa
que vai fazer consórcio, ela precisa entender. A primeira coisa é saber procurar um profissional qualificado, porque que infelizmente é a minoria no mercado. A segunda coisa é saber qual que é o produto que atende o que ela está buscando. Por quê? A gente sabe que cada administradora tem uma cartinha na manga, igual você falou, uma é boa para veículo, outra é para imóvel, enfim. Consórcio é tudo igual, mas cada um tem o seu segredinho. Exato. Então tem uma que tem parcela reduzida, algumas não tem o lance FIP, igual você falou. Mas às vezes o que que acontece muito? Às vezes o cliente está com um profissional legal, mas às vezes o produto que ele vende não atende a característica do que ela quer. Exatamente. E aqui é onde que também gera uma certa frustração. Por quê? Porque o vendedor quer vender, precisa pagar a conta, a Não gente acerta, entende. não, cara. O cliente ali já fica possesso, já fala que o consórcio não presta, que o cara falou Exato. uma coisa, aconteceu outra. E aqui é onde que eu vejo também uma importância muito grande, até mesmo de você que está assistindo a gente, procurar entender mais como é que funciona o produto por dentro. Porque quando você for fazer uma cotação, pergunta para o vendedor como é que é o grupo, quantas as contemplações está tendo, qual que é a média de contemplação, porque geralmente muitas pessoas falam assim, eu tenho tanto de lance. E deixa o resto tudo na mão do vendedor, Vou falar pra você, entendeu? Isso aqui é um eles não vão perigo. entregar. Eles não vão entregar as médias, entendeu? Não- Porque aí o que acontece? Se o cara não tem um estudo adequado, se não tem esse know-how que a gente tem, ele não vai entregar. Porque ele vai perder a venda. A hora que o Exato. cara chegar e falar assim, ó, ô, me entrega aí os últimos 6 meses, tá dando na média pra mim ver se isso daqui que você falou que contempla é a realidade. Acabou. Perdeu a venda. Porque já começa a engasgar, Pois entendeu? é. E aqui, isso aí eu ia até comentar também, porque quando você mostra isso pro seu cliente, a gente parte daquele outro ponto que eu falei, que a verdade vende. Então, quando o cliente chega pra mim, eu sei que eu não consigo atender ele, eu mostro pra ele. Eu não tenho medo de perder um cliente que não é meu. Mundo real do mundo ideal. Eu falo, meu amigo, aqui, ó, o que você tá querendo, aqui, ó, como é que tá o grupo. Tá desse cenário aqui. Melhor do que isso não tem nada. Você dá conta disso aqui? Não, não dou. Cara, então a gente tem que ir pra um outro cenário. Faz sentido você avançar pra um outro cenário que vai ser mais leve, mais tranquilo? Tá disposto a esperar? Não, não tô, meu amigo. Foi um prazer te conhecer. Vai Quando pro você, financiamento, filho. quando você quiser planejar, você me procura que a gente tem um projeto legal pra você. E Até frio, partindo aí, gelado. David, disso daí que eu falo, vai pro financiamento. Eu tenho muitos clientes, mas muitos clientes. E chega lá na loucura. Quero pra amanhã e tal, né? Aquele negócio, não, só 1 mês, 2 meses, eu não tô com pressa, não. Tá. Eu mostro pra ele a realidade e já indico um parceiro que faz o financiamento. O papel é o seguinte: vai lá, fecha o financiamento com ele, resolve o seu problema, mas no dia que você assinar esse financiamento, você vem aqui e faz um consórcio. E não tô falando por gratidão, não. É para que você não passe por isso de novo. Entendeu? A nossa ideia é o quê? Eu vou na dor. Beleza, seja comigo ou seja num financiamento, a gente tem que resolver aquela dor do cliente ali, ajudar ele a resolver, certo? A dor é dele, mas eu vou, né? Ele está me procurando para pedir uma solução para aquilo ali. Ajudando, se seja da maneira que ele gostaria ou da maneira que doeu mais ainda, nós vamos passar o diagnóstico para ele, o resultado fala, cara, é assim, assim, assim. Mas para que você não aconteça isso que aconteceu com você novamente, porque, cara, você tem que entender o contexto da história. Por que que eu tô aqui buscando um crédito imediato, uma oportunidade, se aquilo, se aquilo, por que eu vou pagar caro nisso? Começa a vir respostas, né? Essa autoanálise aí o cara vai fazer. E não sou eu que tenho que saber, mas eu dou um toque. Por que que você está pagando caro? Por que que você não fez isso lá atrás? E eu vou dando umas cutucadinhas. E aí, no final, eu simplesmente chego pro cara e falo, faz o seu financiamento, resolva o seu problema. Ninguém gosta de pessoa estressada por conta de dinheiro, né? Sua mulher vai ficar mais feliz com você em casa, sua vida vai ficar, você vai dormir mais tranquilo. Mas faz um consórcio, sabe por quê? Esse consórcio hoje, ele pode não significar nada para você, mas amanhã ele pode te dar a oportunidade de recuperar talvez o juro que você pagou nessa porcaria desse financiamento que você fez aí. Ponto, velho. Dá um corte Cara, legal, hein? entendeu? Bruno, cara, eu acho que pra quem tava pensando em fazer um consórcio de carro, acho que a gente virou muitas chaves aí pra turma. Pra gente já partir pro encerramento. Você começou o podcast falando que ia fazer uma condição especial aí, já solta essa condição aí que o povo deve estar doido pra conhecer. Eu também tô doido pra saber o que que você vai arrumar aí. E a gente vender muitos consórcios de veículo. Pode lançar uma promoção aí, Uhum. né? Para Lança quem. aí, né? Deixa um link especial aí pra turma aí. Questão é o seguinte:
É, você que tem um veículo usado, se tá financiado, se não tá, se é seminovo, não importa. Você que tem um veículo, quer trocar de carro, você vai entrar em contato conosco, nós vamos fazer uma análise real da sua situação e a primeira parcela do seu planejamento, né? Dependendo da bandeira que foi a primeira, dependendo da segunda, enfim, você vai ter 50% de desconto. Nós vamos te ajudar até te dando dinheiro. Além de eu analisar a tua vida, a sua É situação, isso. Então, eu vou te dar um desconto na primeira parcela. É porque você vai se tornar meu cliente e não vai ter aquela desculpinha assim, ó. Ah, eu vou ver mais para frente. Não, você vai fazer agora. A gente precisa de tempo. Nós não somos milagreiro que chega aqui, faz um dia, no outro tá resolvido. Não, faço uma análise e te mostro um projeto, até quando vai valer esse negócio entendeu? aí? Cara, vamos pôr até o final do mês de janeiro, né? Acho que tem tempo aí, tem 15 dias para uma pessoa te procurar, rapaz. Não? Então vamos pôr o link aí pra turma aproveitar isso aí, né? Porque é planejar agora, então vai tirar o escorpião do bolso. Agora vamos. E eu tô assim, doidinho pra fazer. Esse rapaz dos 700 mil aí é bom. Tô doidinho Ah, pra eu. procurar ele, viu? Ouvir dele o que é que ele vai falar nessa promoção. Capaz que agora ele vai subir pra 1 milhão. Não, eu tenho medo. Ah, cara, mas é Bruno, bom. cara, foi um bate-papo bem legal. Esse sétimo episódio foi específico para veículo. Tem Você quer, muita coisa, né, cara, de veículo. você quer fazer mais alguma pontuação pra gente já encerrar? Cara, eu quero. Uma frase simples, né? Quem não tem carro quer ter um carro. Quem tem carro troca de carro, entendeu? E aí cabe você fazer uma reflexão, né, na sua vida financeira, na sua casa, com seus parentes, seu esposo. Você vai esperar até quando para você fazer um consórcio? Ou você vai sempre ser o refém do financiamento? A escolha é sua. É isso. Bruno, obrigado. Um bate-papo legal. E eu quero finalizar esse episódio reforçando essa oportunidade que o Bruno acabou de deixar aqui para você. Se você tem interesse e quer conhecer mais desse projeto, lembrando que a condição é só até o final do mês, a gente vai deixar um link especial aqui na descrição para você entrar em contato com a gente poder organizar o seu projeto para o seu próximo carro. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.